Meus queridos irmãos, que o amor de Deus seja constante em nossos corações. Amém. Ao longo de todo o mês de setembro e outubro, nós estamos assistindo Jesus lidar com os líderes judeus, os fariseus, os saduceus, os herodianos, enfim, os líderes judeus que eram contra o trabalho de Jesus. Por que será que esses líderes eram tão contra? E por que Jesus gastou tanto tempo com essas pessoas que não queriam ouvir o Evangelho? Que pensavam em outras coisas quando estavam no templo ou quando estavam no culto? Porque, afinal de contas, Jesus, em vez de curar doentes, de pregar o Evangelho a quem estava afastado, estava lá gastando tempo, dia, discurso com os fariseus, com os saduceus, os mestres da lei, que não queriam saber do amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus, ele gasta tempo com aqueles que nós consideramos inúteis. Jesus gasta tempo com aquela ovelha mais ferida e também com aquela ovelha que pensa que é lobo e fere as outras ovelhas. Jesus gasta tempo com todas as ovelhas do seu aprisco. É certo que a paciência de Jesus também tem limites. Uma hora, Deus às vezes diz, seja jogado, bata as suas sandálias e que a poeira fique de testemunha que você esteve naquela cidade e eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não é que Jesus é aquele paciente sem limites, que espera, não. Ele bota um ponto final às vezes na vida de algumas pessoas dentro da fé. Mas a paciência de Deus é muito maior do que nós às vezes costumamos pensar. Tanto a paciência de Deus com os outros, como conosco mesmos. Deus tem amor e paciência a nós. É com esse olhar que nós devemos ver os fariseus. Jesus, antes do discurso que o Giovanni leu, de Jesus, ele fala sobre o mandamento mais importante. Quem lembra? Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus. E o segundo, que resume tudo? Amar o próximo. Não é tão simples a vida cristã? Não é tão simples na teoria a nossa vida de igreja? Amar a Deus e amar o próximo. Primeiro amar a Deus, depois amar o próximo. Dentro disso, o que será que é mais importante? Amar minhas ideias ou amar o próximo? Amar o próximo. Amar a ideia do próximo ou amar o próximo? Amar o próximo. Parece simples na teoria, mas é difícil na prática. Não só para membros, para os pastores também. É difícil a gente às vezes amar às vezes o pastor de uma outra igreja que está pregando heresia, né? A gente às vezes quer condenar, mas a gente tem que amá-lo também. Ele faz parte do reino de Deus. A gente tem que ser contra as heresias que ele prega, mas não ser contra não ser contra aquela pessoa, né? Na teoria é tão fácil, é só amar, mas na prática é difícil, né? Às vezes é difícil alimentar e viver o amor dentro da nossa própria casa, né? Quantos de nós não tem briga com o irmão de sangue? Não está sem se falar com o irmão de sangue? Ou com o pai, com a mãe? E tudo isso acontece na nossa vida porque a gente coloca outras coisas na frente do próximo. Ou a gente coloca nossas ideias, ou a gente coloca os nossos bens, ou a gente coloca a nossa herança, o nosso poder, o nosso status, enfim. Nós temos problemas com o próximo quando, entre eu e o próximo, eu coloco algo entre nós. E esse algo entre nós cria um muro. Seja a minha ideia, a minha posição política, a gente olha assim, as reações à eleição, e eu sei que muitos de vocês reagiram à eleição, e democraticamente temos o direito de fazê-lo, mas às vezes nós reagimos com falta de amor, né? Eu vou abrir meu voto, eu votei no Aécio, né? Eu não sou de esquerda, mas eu não acho que quem votou na Dilma votou por causa só da Bolsa Família.
Porque eu conheço muita gente que recebe Bolsa Família lá na Pedreira, quem quiser ir comigo pode ver, que não voltou por causa da assistência. Voltou porque botou esgoto, que o governo federal levou luz lá, levou outras coisas. Né? Então a gente às vezes reage com tanto ódio e esquece que entre o próximo e eu não posso colocar a minha ideia política, a minha ideia de igreja, as minhas coisas. Não, o amor ele tem que fluir livre, sem coisas entre nós. Né? Sem nada entre os irmãos. É isso que Jesus ensinou aos fariseus. Olha, vocês fariseus, vocês têm 613 leis. Então quando o fariseu perguntou qual é o mandamento mais importante, o fariseu colocou as leis judaicas entre Jesus e ele, ou entre o fariseu e o próximo. Olha Jesus, temos 613 leis, qual delas é a mais importante? É mais ou menos o que esse fariseu estava fazendo. É mais ou menos quando eu compro um carro novo e eu quero me mostrar, né? Aí eu levo o meu carro e falo, o que você achou de mais impressionante no meu carro? São as rodas de liga leve, o que é mais impressionante? E aí a pessoa me desse um tapa na cara dizendo, olha, se ele for capaz de andar e se ele me abrigar da chuva por ser um carro, tá ótimo, é as coisas mais importantes para um carro. É isso que Jesus fez. Olha, 613 leis, que coisa impressionante, né? Vocês fariseus pensaram muitos séculos para chegar nessa tradição. Eles chamavam essa tradição de halaká. Era a tradição dessas leis que foram sendo criadas ao longo de 4 séculos. E os fariseus se orgulhavam, porque, nossa, para tudo tinha uma resposta. E aí Jesus fala, olha, a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, Jesus joga por terra toda aquela tradição com a qual os fariseus se orgulhavam tanto. Eles se orgulhavam de coisas, por exemplo, assim. Né? Vamos guardar o sábado. Aí alguém perguntava, mas quanto eu posso caminhar num sábado? Aí o fariseu pensava, pesquisava, tal, pensava, olha só, eu acho que pelos indícios do Antigo Testamento, da Torá, Moisés nunca andou mais de 1 quilômetro. Então é 1 quilômetro que você pode andar. Opa, respondeu. Mas aí vinha um judeu malandro, mas é 1 quilômetro a partir da sala ou do limite da minha propriedade? Os fariseus tinham que pensar, criar uma terceira lei. Não, é a partir do limite, da porta de entrada da sua propriedade. Aí outro judeu, peraí, mas eu tenho 2 propriedades. Se eu caminhar da minha propriedade A para B, vale como caminhada? Aí os fariseus tinham que pensar. Na verdade não, porque a caminhada dentro da sua propriedade não conta esse 1 quilômetro. Você pode andar à vontade lá, ir no quarto, né? Não tem como você contar isso, desde que você não trabalhe. Então você ir da sua propriedade A para B só por ir, também não tem problema. Então alguns judeus ricos, óbvio, né? Eles compravam a casa deles e compravam às vezes um quartinho lá na periferia de Jerusalém. Ou seja, eles podiam andar Jerusalém inteira. Porque eles tinham 2 propriedades. A lei dizia, aquele que era pobre, coitado, o máximo que ele conseguia fazer, ele enterrava um ovo. Porque para o judeu, onde você tinha um alimento lá, aquilo era sua terra. Era sua posse momentânea. Então você comprou um ovo, está lá daqui 1 quilômetro, você pode andar até lá para pegar aquele ovo no sábado. Eles faziam isso, né? Não é arte só de brasileiro, já tinha esse jeitinho naquela época. Então os fariseus tinham regrinhas para tudo. E essas regras faziam com que os fariseus não amassem o seu próximo. As ideias dos fariseus eram mais importantes do que o próximo. E os fariseus gostavam disso porque na igreja, né, na sinagoga, eles tinham uma cadeira mais alta. Primeiro o povo gostava dos fariseus, porque os fariseus ensinavam a palavra de Deus. No início do movimento fariseu, era um movimento muito genuíno, de conservação da cultura judaica e da pregação da palavra, do ensino do hebraico. Não tinha essas regras. Então o povo dava um respeito maior a um fariseu, por ele ensinar as crianças. Esse respeito virou já uma autoridade. O fariseu começou a sentar num lugar diferente durante o culto. A partir dali o fariseu recebeu uma cadeira mais alta, que era chamada da Cátedra de Moisés.
Então eles sentavam um nível mais alto que os demais. E na época de Jesus, eles estavam tão cristalizados nesse gosto da autoridade, desse respeito que o povo tinha, que qualquer pessoa que pregasse algo diferente do que eles ensinavam, eles amaldiçoavam. Foi o que aconteceu com Jesus. Os fariseus pensavam, como esse carpinteiro de Nazaré, esse lá da Galileia, ousa desafiar a halakha, as nossas leis cerimoniais, as nossas leis judaicas, com essa simplicidade aí. Como que ele ousa falar com mulheres? Como que ele ousa receber mulheres como suas seguidoras? Porque na sinagoga não entrava mulher. A gente fala sinagoga, mas era só para os homens. As mulheres não tinham direito a ir na sinagoga, a não ser ali para fazer as orações delas em outro horário. Mais tarde, as mulheres podiam ficar fora da sinagoga ouvindo o que os homens faziam e louvando fora da sinagoga. Tá? Então, Jesus, ele praticamente revolucionou o que os judeus faziam, porque havia Maria Madalena, Salomé, havia mulheres seguindo Jesus. Não eram só os 12 discípulos, eram os 12 e muitos outros seguidores de Jesus que acompanhavam os discípulos. Né? E as mulheres estavam lá. Né? Uma mulher de má fama, inclusive, chegou a lavar os pés de Jesus com seus cabelos e perfume, a beijar os pés de Jesus. Jesus, ele mostrou com essas atitudes que amar a mulher é mais importante do que amar a lei judaica. Que amar o publicano, que era pecador porque era corrupto, é mais importante amar o publicano, o pecador, do que amar a sinagoga, do que amar a halakha. Então Jesus mostra com a sua pregação que apesar de nós às vezes darmos considerações diferentes para as pessoas, mesmo dentro da igreja, às vezes nós damos poder a um e não a outro, o outro a gente não ouve muito, isso é humano, isso é da gente. Entre os discípulos também havia isso. Apesar da gente ter esse impulso entre nós, né, Jesus olhava para todos de forma igual. Jesus ouvia tanto o pobre como o rico. No movimento de Cristo não havia dono da igreja. Não havia aquele que a ordem dessa pessoa era mais importante. Judas ficou até abismado, porque Judas provavelmente era o mais riquinho. Tanto que ele era zelote, provavelmente. Né? O zelote é, sabe esses rebeldes sem causa? Esses playboyzinhos que vão lá com o Che Guevara e tal, revolucionar, os black box, é tudo playboyzinho, é tudo de gente rica. Né? Foram presos vários. E todos são de famílias ricas. Brooklyn, Moema, né? Os 5 presos são de famílias ricas. Então, os zelotes era isso. Era riquinho que queria revolucionar e matar romano. E Judas Iscariotes, de fato, ele tinha um controle do dinheiro. Ficou, nossa, como que o Senhor deixa desperdiçar esse perfume caro, podia ser dado aos pobres. E Jesus não se importa com o poder financeiro de Judas Iscariotes e do seu movimento zelote. Jesus fala, olha, os pobres sempre vão estar aí. Essa mulher demonstrou gratidão ao amor de Deus. Deixa ela fazer o que ela quer fazer. Toda a vida de Jesus foi esse ensino simples do amor ao próximo. É essa a missão da Igreja Luterana de Interlagos. Essa é a missão do Distrito Luterano Paulista. Essa é a missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos completar 500 anos de reforma luterana. E às vezes, parece que a gente não aprende isso. Não aprende nem 1%, parece. A gente vai completar 2000 anos de história de igreja cristã. E a gente às vezes olha para a falta de amor entre os próprios cristãos. Parece que a gente não aprende algo tão simples que nos evangelhos Jesus mostrou de forma tão cristalina, tão límpida, com ações e não com longos discursos. Jesus até é duro com os fariseus quando diz, olha, vocês se assentam na cátedra de Moisés e recebem toda a autoridade, mas saiba que vocês não têm autoridade nenhuma, porque a maior autoridade no meu reino, quem é que é a maior autoridade? Quem é o maior no reino de Deus? É o que serve. É o que ouve.
é o que abraça o próximo, é o que está do lado do próximo, é o que não considera o seu poder financeiro e nem se a pessoa é pobre, é aquele que serve as pessoas. Essa é a missão de cada um de nós aqui na nossa igreja. É servir o próximo, compreender o próximo. A gente vai às vezes ter nossas diferenças, lógico que vai. Dentro da família a gente não tem dias que a gente discute com a esposa, com os filhos? Tem. Mas se o amor perseverar, esse clima ruim que fica 1 ou 2 dias, 1 ou 2 semanas, ele se dissipa. A gente consegue perdoar, e importante também, a gente consegue pedir perdão, né? A gente consegue mudar a nossa forma de agir na família, na igreja, na rua, no trabalho. Né? A gente consegue fazer isso porque o amor de Deus, a Bíblia diz, Paulo diz, o amor de Deus é um poder que nos constrange. Ou seja, o que é constranger? O amor de Deus meio que nos força a perdoar, a pedir perdão, a amar, a compreender. Não de forma perfeita, mas nos leva a isso em última análise. De qualquer forma, foi isso que Jesus fez com os fariseus. Né? Ele quis mostrar aos fariseus a sua luz. Ele quis tirar dos fariseus e do povo a carga pesada das leis que eles colocaram sobre eles. E Jesus nos ensina hoje que nós somos livres de toda a lei. Nós somos livres de todos os muros que se interpõem entre nós, entre os seres humanos, porque Jesus na cruz pagou toda a lei de Deus. Jesus cumpriu toda a halakha em nosso lugar. Jesus cumpriu os mandamentos e a lei mosaica, a lei de Moisés, ao morrer na cruz, ao viver no mundo sem pecar. E por isso a gente pode dizer que o muro que nos separa uns dos outros, que nos separa de outros cristãos, esses muros estão derrubados. A gente pode abraçar o outro irmão sem medo de ser feliz. A gente pode perdoar, e Lutero fala, da mesma forma que a gente peca com abundância, com audácia, né? Lutero parece até falar para o povo pecar. Lutero fala, peca com vontade, mas seja perdoado com vontade também. E perdoe com vontade. O que Lutero está dizendo é assim, da mesma forma que a gente peca, e bastante, receba o perdão de Deus, porque Ele te dá o perdão na cruz de Jesus, e abundantemente. E dê o perdão de Deus às outras pessoas também. Às vezes é difícil a gente compreender que nós somos todos perdoados por Deus. A gente parece que tem que comprar o amor de Deus. Nós crescemos com isso no coração. Nosso pai, nossa mãe nos perdoa de algo e parece que a gente tem que fazer alguma coisa ainda para mostrar, para merecer esse perdão. Na verdade, não. Deus nos deu perdão de forma gratuita, sem cobrar nada da gente, porque Jesus pagou por esse perdão. Se a gente não acredita, porque o nosso coração diz, não, mas não é bem assim, é bom demais para ser verdade, Lutero diz, creia na palavra que te diz isso. Creia na palavra que diz que os seus pecados estão perdoados, e os pecados do seu próximo estão perdoados. Os pecados do seu marido, da sua esposa, estão perdoados. Os pecados dos seus pais e dos seus filhos estão perdoados. E os seus pecados estão perdoados. Que a raiva e a ira, né, não deixe manchar esse nosso coração perdoado por Jesus. E Ele é capaz de consolar o nosso coração, como Ele foi capaz de consolar os pobres fariseus. A suspeita de Gamaliel, ele era um fariseu. A suspeita, por indícios em Paulo, nas epístolas, em Atos, de que Gamaliel ficou profundamente tocado pelo amor de Jesus, que Gamaliel viu Cristo morrendo e soube das notícias, e ao menos foi uma voz entre os fariseus, que de certa forma até protegia os cristãos. Quando os fariseus queriam matar os cristãos, Gamaliel se levantou, fariseu, foi mestre de Paulo, e disse, olha, calma, se é de Deus, é de Deus. Se é do diabo, eles não vão prosperar. A mesma coisa Deus fala para nós hoje, para nossas famílias, para nós como congregação. Se é de Deus alguma coisa, calma, vai prosperar, vai dar certo. Se não é de Deus,
vai dar errado. A gente tem notícias, por exemplo, de lugares, lá no Rio Grande do Sul, onde eu fui pastor. Uma congregação porque queria construir uma igreja numa cidade e tal, e alguns foram contra, no fim foi uma briga gigantesca lá. Aí alguém se levantou naquela congregação, olha, vocês querem construir lá, né? Acho que era Tapejara, ali por perto, Soledade. Se é de Deus, vai dar certo. Se não é, se estão fazendo isso por algum outro motivo, vai dar errado. Dito e feito. Deu errado. Os motivos para a construção daquela igreja não eram tão nobres assim para pregar o evangelho. Aquela igreja, no fim, não sei o que aconteceu, se ela foi vendida. Não tem mais igreja lá. Ou venderam, ou alugaram para uma outra denominação. Enfim, às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Se é de Deus, vai prosperar. Agora, se não é, a gente pode lutar, pode brigar, pode fazer de tudo que não vai prosperar. Que Deus vai erradicar isso das nossas vidas. É isso que Gamaliel ensinou para os seus parceiros fariseus. E uma última coisa que Jesus deixou para os fariseus, nesse seu praticamente último discurso, né, Jesus fala assim, olha, fala do amor que ele teve por Jerusalém. Depois de gastar muito tempo falando com os fariseus e vendo que os fariseus não iam mudar muito, Jesus diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, como eu amei vocês. Como uma galinha queria pegar vocês debaixo das minhas asas e vocês não aceitaram. Jesus, então, é uma galinha e nós somos os pintinhos que ele quer proteger. Alguém sabe me dizer por que a galinha faz isso? Por que Jesus usa essa figura, né? Jesus não deveria dizer, eu sou uma leoa que quer proteger seus filhotes. Né? Por que uma galinha? Que vantagem tem no pintinho e para a galinha se vem um leão querer comer o pintinho e a galinha? Se ele correr para lá e ir para a galinha, ele não vai morrer? Por que Jesus usa a figura da galinha? Alguém já morou no interior e já viu como uma galinha, sei lá, vem um cachorro, vai comer os pintinhos? Alguém já viu isso acontecer? Por que a galinha protege seus pintinhos debaixo das asas e debaixo dela? Porque quando o cachorro pega a galinha, esquece os pintinhos. Ele pega a galinha e vai para o canto comer, e os pintinhos têm tempo de se esconder. A galinha abre suas asas para os pintinhos, sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser sacrificada para que seus filhotes vivam. Apesar de não ser forte como uma leoa, né, Jesus usa essa comparação. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sou a galinha que vou morrer por vocês. Venham debaixo das minhas asas. Eu darei a minha vida em sacrifício para a salvação de vocês, para o perdão de vocês. Nós só temos que correr debaixo dessas asas, e na verdade a gente só corre porque Deus mesmo nos convida e nos leva a correr debaixo da graça de Deus. Todo domingo nós lembramos isso na pregação e na Santa Ceia. A Santa Ceia é o momento em que você pode de novo ir ao Pai e pedir, Pai, consola o meu coração. Tira essa tristeza. A tristeza do pecado que eu cometi, mas a tristeza também que o outro cometeu, o pecado que o outro cometeu e me ofendeu. Deus, aplaca o meu coração. Perdoa o meu próximo, perdoa a mim, perdoa meu marido, minha esposa, perdoa a todos. A Santa Ceia é um momento em que nós pintinhos, gostemos ou não, estamos todos juntinhos ali. Mesmo que estejamos meio estremecidos, né? Marido e mulher brigou, mas debaixo da cruz de Jesus está bem juntinho ali, se protegendo pela graça de Deus, estando salvos pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, a vida é muito curta para a gente correr de Jesus. Que todos vocês e eu também tenhamos a consciência de que por pior que esteja a nossa vida, por mais difícil e triste que nós estejamos sofrendo, passando, que a gente lembre do hino que nós cantamos. Se acaso não compreendo o teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Mesmo que a gente não compreenda a ação de Deus, nós não nos desprendemos dele e do poder dele. Né? Contente na desgraça, hei de exultar. Mesmo no pior dos cenários de vida, que nós tenhamos consciência de que a reforma luterana
mostra para nós a importância de desprezar tudo deste mundo e se apegar à fé. Porque por mais, né, a gente lê no Castelo Forte, no hino, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Nós lemos o Salmo 43, que é o salmo de alguém longe da pátria. Esse salmo nos ensina que não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque a nossa pátria é a pátria celeste. Nós devemos usar as coisas deste mundo e não servir as coisas deste mundo. Nós devemos lançar mão do que temos e não ser servo do que temos. Isso também na igreja. Se nós construímos uma igreja ou reformamos, é para que seja usada plenamente e não para que nós sejamos escravos. Se nós temos uma casa, eu não posso ser escravo da limpeza da minha casa e da organização, eu tenho que viver com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Se eu tenho emprego, eu não posso ser escravo do meu emprego. Eu não posso ser escravo do meu cartão de crédito, eu tenho que usar e não ser escravo. Quando a gente se liberta dessas pequenas leis que nós, seres modernos, colocamos em nossa vida, nós conseguiremos ver mais claramente a liberdade e a plenitude de viver o que Jesus ensinou aos fariseus e a todos nós, amar a Deus e amar o próximo. Porque tendo o que comer, tendo onde morar e o que vestir, a nossa vida já é plena. Às vezes nós brigamos em casa, no trabalho e na igreja por coisas que não são essenciais. Não sei se vocês percebem isso. Eu brigo com a Camila porque ela troca as coisas de lugar. Né? Troca, vou querer, e eu que faço comida em casa mais do que ela, daí, vou pegar a travessa, não acho. Né? Brigo com ela, mas às vezes eu penso, não, mas é só dar uma procuradinha. Né? Mas também eu penso, puxa, custa ela pelo menos perguntar se pode mudar de lugar. Né? Às vezes eu não estou brigando porque aquilo mudou, estou brigando porque, puxa, a minha opinião foi completamente desprezada. Mas mesmo assim, né, não é uma briga que vale a pena ficar um dia inteiro brigado com ela. É só uma leve discussão. Olha, a próxima vez eu moro aqui também, gostaria de ser consultado sobre essas mudanças, né, de coisas. Eu gostaria pelo menos que... Se não quer nem perguntar, pelo menos me informe. Olha, mudou de lugar. Ah, beleza. A gente às vezes briga por pequenas coisas assim. Discutir pode. Discutir pode. Né? Se não tiver, aceitar tudo também. Mas brigar não. Não brigue por pequenas coisas dentro da sua família. A gente vai ter muito mais problemas para se preocupar. A gente vai ter filho doente, enterro do pai, isso sim vai trazer preocupação. Agora, as pequenas coisas do dia a dia, em casa, só discuta, diz, não faça mais isso, mas não brigue, não levante a voz, não se altere. Né? Só diga, só informe, só discuta. Na igreja, às vezes, a mesma coisa acontece. Às vezes, exemplo parecido. A gente, às vezes, vai mudar alguma coisa de lugar na igreja, às vezes é bom consultar todo mundo, porque a igreja é de todos. Né? A igreja é de uma assembleia de membros. Não é só de uma pessoa, não é só de uma família, não é só de um grupo, é de todos. Todos gostam de ser consultados. Às vezes as pessoas brigam, não é porque mudou, não está brigando por causa da mudança. Está brigando às vezes porque não houve uma consulta. Né? De repente fui eu que fiz uma imagem de gesso aqui, vai tirar? Eu gostaria que me consultassem pelo menos. Não é, eu não vou brigar, pode tirar. Eu, pastor Mário, de repente doei o violão, vão comprar outro, mas pode doar, mas é legal quando a gente consulta. Olha, a gente comprou uma guitarra nova, a gente pode usar esse violão lá na pedreira? Pode, né? Então, às vezes a gente briga por pequenas coisas, mas a gente também tem que ver o porquê dessas briguinhas. E a gente vai conseguir conversar, compreender e ter o coração perdoado e perdoar também. Que Deus conceda a nós, as nossas famílias e a nossa congregação sempre esse olhar de conversa, de apoio, de orações e principalmente de amor e de perdão. Que Deus nos dê sempre essa halakha que não é de 613 leis, são de 2 só. Ame a Deus e ame o próximo. Tudo que está na Bíblia se resume a essas 2 expressões. Ame a Deus de todo o seu coração e ame teu próximo como você ama a ti mesmo. Amém.